Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando o seu dia. E, cara, nesse vídeo aqui, eu quero conversar com vocês um assunto bem delicado. É bem delicado mesmo, por quê? Porque eu, particularmente, sou um cara que não gosto de política, sabe? Eu sou um cara que, quem me conhece sabe, eu já fui um cara que tentou discutir muito na vida política e cheguei numa conclusão de que é uma discussão, sabe, que você sempre vai gerar inimizade, sempre vai gerar insatisfação. E eu preferi me ficar isentão mesmo, em cima do muro mesmo, com relação à política. Isso em todo lugar, tá? Política de empresa, política do Brasil, política de futebol. Mas nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre o momento que está chegando, que é um momento de política no esporte, né? Afinal de contas, no próximo mês, nós vamos ter as eleições do esporte. O novo presidente do Esporte Clube do Recife, né? Que pode ser o Yuri Romão, que é o presidente da situação, e pode ser um outro candidato da oposição, que aí eu já vejo alguns movimentos circulando, né, dentro da internet. Mas eu quero conversar sobre isso, tá? Sobre um alerta que eu vou deixar para você aqui. E logo de cara eu já começo esse vídeo falando, tá? Eu não apoio nenhum lado político no esporte. Nenhum. Situação, oposição. Já deixo isso muito claro. As pessoas já vêm conversar comigo, eu já deixo claro. Assim, ó, eu sou um jornalista, eu sou um youtuber. A minha função aqui é trazer a minha opinião. Né? A minha função aqui é trazer fatos, trazer notícias. Mas eu não quero me envolver em política. Eu não quero apoiar lado A, lado B. Eu quero noticiar as coisas que estão acontecendo. Então, já de cara, eu deixo muito claro aqui, não apoio oposição, não apoio situação, nada. E nunca vou fazer isso, tá? Pelo menos hoje, eu espero nunca mudar minha opinião, né? Amanhã a gente não sabe o que acontece, mas hoje a minha posição é eu não apoio ninguém, sabe? Eu espero que eu continue assim para sempre. Mas vamos falar algumas coisas sobre eleição. Pedindo para você, ó, de cara logo, ó, se inscrever aqui no canal do Luna. A gente tá faltando menos de 100 pessoas para chegar a 91 mil inscritos. Então, se você puder se inscrever, eu vou ficar muito grato, porque a comunidade está crescendo, a gente está próximo de chegar à marca de 100 mil inscritos. A plaquinha está mais perto do que longe de acontecer, sem comprar inscrito, sem fazer nenhuma loucura, nada, trabalhando honestamente. Então, se você puder se inscrever, eu vou ficar muito feliz. Dá essa moral, vamos bater hoje 91 mil inscritos, que a gente vai entrar na casa dos 9 mil, rumo aos 100 mil. Então, dá essa moral para a gente aí, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Dia 16 de dezembro, que pelo menos foi a data que eu vi, serão as eleições do Esporte Clube do Recife, que já é uma crítica que eu faço, tá? Dia 16 de dezembro cai numa data aqui, num dia, só para não falar bobagem, cai numa segunda-feira. E essas eleições do esporte deveriam ser num domingo, para que todo mundo que trabalha, né, ou pelo menos a grande maioria que trabalha dia de semana, tenha tempo de votar, o sócio tem tempo de votar. Muita gente deixa de votar porque não tem tempo de votar. Então fica complicada a situação. Né? Então, essa é a primeira crítica que eu faço logo. As eleições, o pleito do esporte deveria ser num domingo, pelo menos num sábado, enfim, mas na segunda é o pior dia possível. Dito isso, tá, é importante que você se atente a fatos que acontecem no esporte. Por quê? Porque a partir de agora, tanto a situação quanto a oposição vai ter muita coisa que é verdade e vai ter muita coisa que é mentira. Essa aqui é a verdade no meio disso tudo. Muita gente vai falar coisas que existem e coisas que não existiram. E muita gente vai distorcer algumas coisas. Por exemplo, vamos lá. Eu vi um post agora de manhã, e eu vou falar também da oposição, tá? Mas eu vou falar da situação agora. Depois eu falo da oposição. Eu vi um post agora, né? Não sei de quem foi, se o cara é candidato, se não é, colocando assim. O presidente do esporte, Yuri Romão, será marcado pelo presidente que vendeu, pelos próximos 50 anos, 20% da cota televisiva do futebol. Tudo que entrar de cota, 20%, né, esse valor, ele vai para essa empresa que comprou esse valor, que aí é o valor da Liga Forte. Só que não se fala que todos os clubes da Liga Forte de Futebol venderam. Tirando o Corinthians, todos os clubes venderam 20%. Todos os clubes. Então não foi uma coisa só que o esporte fez. Foram todos os clubes da Liga Forte. E existe um ponto também aí. Existe a possibilidade também dos clubes comprarem de volta 10%. E aí, dessa forma, todos os clubes da Liga Forte vão vender apenas 10% e não 20%. Isso é uma parada que, assim, se você tira do contexto, mostra como se fosse só o esporte que está errado. E não é só o esporte que está errado.
Tá? E na realidade nem é errado isso. Sabe? É uma escolha que o clube fez de vender e automaticamente o Sport teve uma cota de 139 milhões de reais. Esses 139 milhões ajudaram, inclusive, o Sport nesse acesso agora para a primeira divisão. Eu concordo que é muito tempo. 50 anos é muito tempo. Foi um valor assim exorbitante que foi vendido, assim, um tempo exorbitante. Mas não foi só o Sport que vendeu. Então não dá para tirar do contexto isso, tá? Isso é um ponto que eu quero deixar claro aqui. Outro ponto que eu quero começar entrando para a oposição. Muita gente fala assim: o Yuri Romão faz uma boa gestão administrativa, ele é só ruim no futebol. Eu concordo com isso também. Mas o principal, o carro-chefe do clube de futebol é o futebol. Então, assim, se a gente for medir ali a administração e não medir o futebol, eu não vou estar sendo correto. Então, realmente, tem coisas que foram muito erradas no esporte, no futebol, principalmente 2022 e 2023, tá? Foram muitos erros. Esse ano teve erros, tiveram erros que poderiam ser potencializados se o esporte não conseguisse o acesso para a primeira divisão. Conseguiu o acesso, então isso não vai ser potencializado. Mas a verdade é que 2022 e 2023 tiveram muitos mais erros do que o ano 2024. Então, assim, não tem como só medir a gestão do presidente Yuri Romão só pela gestão administrativa e não pelo futebol. Tem que medir pelos dois. Então, isso é uma falácia também que vai sendo criada. O carro-chefe do esporte é o futebol. Então, o futebol tem que estar acima de tudo isso. Claro que, se não tiver uma gestão de base, pagamento em dia, não gastar o que não tem, óbvio, não vai a lugar nenhum. Mas se você fizer tudo isso e o futebol não for bem, é um clube de futebol. Tá? Então, eu dei dois exemplos aqui da situação e da oposição que muitas pessoas querem tirar do contexto. Por que eu estou falando isso? Porque esses são alguns pontos de vários que existem que eu analiso baseado no que eu estou vendo. Não é baseado no que A falou, no que B falou. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Você sócio do esporte, você que vota, porque também você que não vota não adianta de nada. Tá? Não adianta de nada. Ah, eu não sou sócio do esporte. Então, irmão, não adianta de nada, tá certo? Você que é sócio do esporte, está em dia, que vota, tire suas próprias conclusões baseado nos fatos que estão acontecendo no esporte, que aconteceram e que podem acontecer. Quer dizer, o que pode acontecer ainda não é um fato, né? É uma projeção. Mas o que está acontecendo e o que já aconteceu são fatos. Você tem que analisar baseado no que você acredita, tá? Não vá na cabeça de A nem na cabeça de B. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, o próximo ano do esporte pode ser um ano de muitas mudanças, positivas e negativas. O esporte volta à primeira divisão. Existe a possibilidade de se criar uma SAF no esporte. Não necessariamente essa SAF vai ser vendida para um investidor, para um sheik árabe. Pode ser uma SAF como a do Fortaleza, que existe, mas não foi vendida. A SAF é da agremiação esporte, mas ainda não foi vendida. E talvez não seja nem vendida. Então, é um ano de muitas mudanças. Se o esporte criar uma SAF ano que vem, possivelmente vai ter um CEO. Se esse CEO for contratado, possivelmente pode ser o Yuri Romão. Sabe? Pode ser um outro cara. Sabe? Então, assim, é importante que você analise todos os cenários possíveis. Eu vou tentar, porque eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar aqui no canal entrevistar todos os candidatos. Todos os candidatos do esporte que forem candidatos a presidente, eu vou tentar entrevistar, inclusive já deixo aqui o espaço aberto. Vou ser candidato. Oficializou a chapa do cara. O cara tá oficializado. Eu vou entrevistar. Agora tem um porém também, tá? Se aconteceu o que aconteceu na última eleição, por exemplo, Luciano Bivar era o candidato da oposição. Só que o cara nem aparecia. O cara não deu nenhum tipo de entrevista. Era só a fachada. Isso era um fato, era só uma fachada. Então, assim, eu não vou trazer uma fachada para cá. O cara é Joãozinho, eu sou candidato a presidente do esporte, tenho projetos e tenho planos aqui para ser presidente do esporte. Beleza, fala comigo, eu vou trazer você aqui, a gente vai conversar. O presidente, não sei se o candidato vai ser o Yuri Romão, acredito que seja candidato à reeleição, tá? Mas se o Yuri Romão for candidato a presidente, eu vou convidá-lo também para fazer uma entrevista aqui, para a gente ver os planos. A gente vai pontuar aqui as coisas que deram errado e as coisas que deram certo e as projeções dele futuras, tá?
vou tentar entrevistar todo mundo. Por que eu tô falando vou tentar? Porque eu não sei se o cara vai vir. Tá? Então, esse é o ponto aqui que eu vou trazer para vocês, para que vocês possam ficar munidos de informação. Por isso que é importante que você se inscreva aqui no canal, porque a gente vai entrar agora, sabe? A gente vai entrar, e por mais que eu fuja desse assunto política no esporte, tá ligado totalmente ao futebol. Então, assim, não tem como a gente fugir disso. Tá? Então, fica esperto, fica ligado, tirem suas próprias conclusões das coisas que irão acontecer. Explicando a capa desse vídeo, por que tem Euro Romão e por que não tem outros personagens. Por quê? Porque eu não sei quem vai ser candidato ainda. Eu estou vendo só movimentos. Eu sei que o Yuri é o presidente da situação, então eu coloquei ele na capa aqui. Tá? Para ninguém falar, não tô fazendo campanha de nada. Irmão, eu sou um dos caras zero favorecido. Esse ano, sabe quantos jogadores eu entrevistei? Nenhum jogador de futebol veio para cá para entrevistar. Tentei, em algum momento, tive um agendamento com o Zé Roberto, para ser muito honesto, mas aí eu que não consegui fazer nesse dia, mas tirando o resto do ano todinho, eu tentei entrevistei até o Coutinho, até gravei um pedaço da entrevista com o Coutinho, mas a segunda parte, que é fazer um desafio com ele, não deu para gravar, e aí não deu para sair essa entrevista. Então, assim, eu sou um cara que não sou favorecido em nada, não entrevistei presidente esse ano, não entrevistei diretor de futebol, os caras foram em vários programas, foram na Rádio Jornal, foram na Globo, na Globo todo mundo vai, né? Aqui, né? Na Rádio Jornal, CBN, né? Os caras foram em vários programas, Transamérica. Aqui não veio ninguém. Então, se eu fosse um cara favorecido, maravilhoso, entendeu? Assim, eu não sou favorecido por ninguém. Então, assim, não tem essa de que A nem B. Então, essa é a minha posição aqui. Eu vou continuar sendo um cara isentão mesmo. Inclusive, eu era sócio do esporte e deixei de ser sócio do esporte. Sabe por quê? Vou até mostrar minha carteirinha antiga aqui, para ninguém falar que é conversa fiada minha. Eu deixei de ser sócio do esporte. Aqui. Por que eu deixei de ser sócio do esporte? Exatamente para não ter uma parada dessa. Ah, o cara é sócio do esporte, avalece A, B. Nem sócio do esporte eu sou mais. Entendeu? Então, deixando muito claro aqui a minha posição e deixando muito claro aqui as coisas que vão acontecer para mim. Então, fique esperto, tá? Porque a decisão que você toma pode ser uma decisão muito positiva e pode ser uma decisão também de ferrar o esporte. Então, analise com todo carinho do mundo. É o seu clube de coração. Não adianta você estar na Série A e você votar A ou B, que seja um cara que não entenda e ferre tudo. Como a gente já viu várias vezes acontecer no próprio esporte. No próprio esporte. A época de Arnaldo Barros aí, sabe como foi uma loucura. Sabe? O esporte beirou ali e caiu no fundo do poço. Sabe? Então, analise tudo aí. E, claro, eu vou trazer conteúdo para vocês sobre o que é que vem mudando da atualização do esporte. Vou ter que trazer as coisas que eu não gosto aqui, mas vou ter que falar. Se Joãozinho A, Joãozinho B for candidato, eu vou ter que trazer essas notícias aqui para vocês. Mas é a minha obrigação realmente aqui, tá bom? Eu quero que você comente aqui, tá? Se você acha aí que já para a gente ter um parâmetro aqui, quem deve ficar, se a gestão do Euro Romão deve ficar, deve sair, a oposição deve vir. Tem gente que fala que sempre tem que ter mudança. E comenta aí, quero saber a tua opinião sobre isso. E daqui a pouco eu estou voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.